Olha só, Necromante. Aqui, ó. Presta atenção no Titi aqui. Olha pro Titi aqui. Titi vai tomar no olho do seu... E ele acha que vai resolver assim, ó. É uma moratória. Não precisa de ninguém. Foda-se. Ele é uma moratória ali. Bota a moratória e ninguém vai derrubar mais madeira, ninguém mais vai botar fogo, ninguém vai mais fazer porra nenhuma. Funciona não, tá? É assim, é um pensamento mágico. É mágico. Funciona assim. Aí ele vai lá e critica, e fala assim, não, vocês estão falando merda, eu não estou dizendo que é mágico e tal. Então explica. Então, o que eu estou tentando fazer nos últimos meses é justamente fazer essa explicação. Então, ela não é tão simplória, por isso eu já fiz acho que 5 ou 6 vídeos que têm conexões uns com os outros, para tratar de assuntos específicos, mas falando diretamente do texto do projeto de lei, as coisas que são mais complicadas ali seriam a questão da proibição em si. Só que no artigo 1º do projeto de lei já exclui todas as atividades essenciais para o funcionamento da economia daquela região, quais sejam a questão do uso sustentável da flora, a questão das comunidades tradicionais, a questão das obras de infraestrutura, a questão das queimadas controladas para a agricultura que tem prevista na lei, a questão do desmatamento que envolve o PCCDAN, que é um plano que é da época da Marina, que foi paralisado no governo Bolsonaro e está sendo retomado. Então, a parte de proibição, ela está tranquila. Ela não vai impactar economicamente a região. A segunda parte, que é dos recursos para executar a lei, né, para botar a lei para funcionar, para não ser uma coisa idealizada, também estão previstos. Por quê? O principal mecanismo que tem ali é de isenção de ITR. Para você ter ideia, o ITR na Amazônia é irrisório. É irrisório, não chega... na Amazônia Legal em 2020, que é o seu dado, não chega a 200 milhões de arrecadação de ITR para a Amazônia inteira. É coisa que um bairro de São Paulo é muito superior a esse volume. A questão da isenção do imposto de renda para quem executar projetos de reflorestamento, de recuperação de áreas degradadas, eu também não vejo ruim, porque além de não ter um impacto grande na questão da arrecadação, estimula que cidadãos, ou pessoas, que empresas adentrem a essa área econômica, adentrem esse tipo de prestação de serviço. Então, quando você olha o projeto como um todo, né, e principalmente a questão do Sinaflor, que também já está acontecendo, né, é engraçado que essa lei é de 2020, mas agora no governo Lula, várias coisas que essa lei previa, o governo Lula já está executando. Então, o que acontece? Já tem o recurso previsto, o recurso já está acontecendo. Então você vai me perguntar por que não aprovam a lei, por que a lei não vai para frente? Por que não aprovaram a lei? Por que ela não... Olha, não vai precisar de investimentos altos do governo, vai incentivar a economia da região, vai mitigar, né, nesses 5 anos a questão do desmatamento, vai nos dar segurança um tempo para a gente poder estudar e ver alternativas para a região. E aí você me pergunta, por que então que não coloca? Então eu vou passar um trecho da entrevista da Marina Silva no Roda Viva para vocês entenderem. Ministra, boa noite. Em 2008, segundo o governo Lula, a senhora foi envolvida numa disputa pública com outro ministro, na época o Mangabeira Unger, em torno do Plano Amazônia Sustentável. O presidente Lula acabou arbitrando aquela disputa a favor do Mangabeira e a senhora resolveu sair do governo. Caso isso se repita agora, nessa disputa pública já, apesar dessa palavra mais diplomática, com Alexandre Silveira, e o governo atropelar o IBAMA, ou interferir politicamente nesse licenciamento da margem equatorial,
A senhora considera também a hipótese de, mais uma vez, sair do governo, entregar o cargo? Bem, Bernardo, no caso com o Mangabeira, não chegou a ser uma disputa pública, porque o Mangabeira entrou no governo, foi para uma secretaria especial, e quando ele entrou, nós já estávamos fazendo o Plano Amazônia Sustentável, que foi um esforço muito grande, que envolveu 18 ministérios, foram quase 2 anos de trabalho, e naquele contexto, quando nós concluímos o trabalho, foi decidido que o Mangabeira iria coordenar o programa Amazônia Sustentável. Isso foi uma das questões. Mas a questão principal, e eu repito isso à exaustão, da minha saída do governo naquela época, foi a pressão que estava sendo feita ao governo pelo Braulio Maggi, pelo Ivo Cassol, e por uma parte da bancada ruralista para revogar as medidas do Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia, que tinha sinalizado uma tendência de alta, nós tomamos medidas fortes e, a partir daí, uma pressão muito grande em termos políticos para revogar as medidas. Naquele contexto, a avaliação foi: vamos tomar a decisão, no meu caso, tomar uma decisão de sair do governo para criar um fato político, para dar sustentação política ao plano de combate ao desmatamento. E isso aconteceu. Foi feita uma verdadeira onda de apoio ao Plano Amazônia, de Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia. O presidente Lula se sentiu respaldado, sentiu sustentabilidade política, manteve o plano e ainda chamou o Carlos Mink para ser o ministro, que foi uma escolha muito bem-vinda. E eu apoiei que ele desse continuidade a todas as medidas, o Fundo Amazônia, o Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia. E, aliás, aquela situação política que naquele momento se revelou uma certa dificuldade política, mas que eu acho que a gente manejou com sabedoria naquela circunstância, depois se revelou acertada, porque a vinda do Mink, depois a Isabela deu continuidade, até 2012 o plano continuou o desmatamento continuou caindo, e só a partir de 2012 que teve um aumento, mas o plano é altamente virtuoso, agora ele foi reeditado e já está rendendo resultados incríveis na Amazônia, no Cerrado, no Pantanal e na própria Mata Atlântica, e vamos concluir agora o Pampa e a Caatinga. Mas a senhora não me respondeu. Sim, é claro, naquele momento, foi uma avaliação no contexto que eu acabo aqui de falar, e que eu considero que foi positiva, como diz o Lacan, ou estou usando o Lacan 2 vezes, o sentido aparece só depois, e o sentido apareceu, depois se revelou positivo. Hoje o próprio presidente Lula defende desmatamento zero, e se ele não tivesse tido a coragem de manter o plano, de chamar o Mink, talvez a gente nem pudesse falar hoje em desmatamento zero. E não é a primeira vez que um governo recebe o apoio da sociedade para manter uma medida e obedece o que a sociedade orienta a fazer. Fernando Henrique fez a mesma coisa. Quando ele fez a medida provisória, tirando de 50% a reserva legal para 80%, aí ia revogar a medida e veio uma grande manifestação da sociedade brasileira e o Fernando Henrique manteve os 80% e ele está aí consolidado até hoje. Isso se chama sustentabilidade política. Hoje é um contexto completamente diferente. Hoje nós estamos em um governo de frente ampla, hoje nós temos desafios enormes em relação ao clima, em relação ao combate à desigualdade, à democracia, a criar um novo ciclo de prosperidade e uma compreensão completamente diferente de tudo que a gente já viveu na história do Brasil. Hoje nós temos um plano de transformação ecológica liderado pelo ministro da Fazenda, o próprio presidente Lula defendendo com unhas e dentes o desmatamento zero e trabalhando, inclusive, numa agenda que é muito cara, mas muito difícil, que é a desintrusão das terras indígenas. O presidente Lula assumiu essa agenda como uma agenda de governo. É uma agenda difícil? Tem contradições? Existem contradições, mas hoje é um momento completamente diferente e a decisão de me convidar para o ministério foi uma decisão do presidente Lula. Não é porque eu tenho uma bancada, é porque existe uma frente ampla que é formada por homens, por mulheres, por lideranças partidárias, por pessoas que defendem a democracia, por jovens, por pessoas pretas, pela população LGBTQIA+, e por ambientalistas, que, eu repito aqui a frase do Vitor Hugo, é a ideia cujo tempo chegou. Então, o que ela fala? Ela usa o conceito de sustentabilidade política. Então, para pensar a moratória, e aí vocês podem, de repente, colocar nos comentários quais pontos vocês querem que eu explique melhor. Tem alguns vídeos explicando vários pontos, mas eu posso especificar. Eu estou tentando aprofundar mais em cada detalhe. Eu já rebati o parecer contrário que está lá num post no meu canal. Mas qual que é o grande ponto aí da entrevista da Marina, quando ela fala de sustentabilidade política? Ou seja, o universo está conspirando para a moratória.
E nessa questão da realpolitik, da correlação de forças lá, esse desgaste para o governo com o agro, ou com quem quer que seja que esteja... no caso é o José Medeiros, eu acho que é o relator da bancada do agro lá, que fez o parecer contrário. Ele não consegue ter essa sustentabilidade política. Por isso que eu estou incessantemente tentando fazer essa mobilização, porque, como ela comentou na entrevista, aquele momento lá atrás, a saída dela gerou essa sustentabilidade política, gerou uma mobilização. E mais do que isso, o momento que a gente está vivendo com as empresas abandonando a moratória da soja. Se o governo de direita começar em 2027, vai ser um desastre. A gente está tendo uma janela aí de 2 anos para poder emplacar essa moratória ambiental na Amazônia. E o que eu fico horrorizado é porque tem eu e mais 2 pessoas que nem... Eles estão falando, estão me ajudando, mas eu nunca ouvi falar em ninguém pegar esse PL, ninguém discutir. Eu mandei e-mail para todos os grandes produtores de conteúdo que teriam uma chance de ajudar. E dentro do campo das bolhas, quando esse assunto chega, eu só tomo porrada, eu sou chamado de idealista, que não tem, ou seja, todos os meus vídeos eu cito 2, 3, 4 artigos científicos, mas não é artigo da revista Sentinela, das Testemunhas de Jeová, não, é artigo da Nature, artigo da Science. Eu embaso, eu explico os gráficos, eu explico os modelos, eu faço tudo certinho, eu demonstro por A mais B que se esse desmatamento continuar da forma que está, se a degradação ambiental continuar da forma que está, a coisa vai ficar insustentável. No último ano, foi 500% de degradação ambiental, de aumento. Aconteceu o desastre no Rio Grande do Sul, que está relacionado com esse fluxo de umidade. Eu explico claramente como o desmatamento, num dos vídeos meus, está afetando a dinâmica das chuvas. Eu explico claramente quais serão os destinos da floresta caso isso aconteça. Eu mostro que as falácias sobre o Código Florestal na Amazônia, como que realmente não existe essa coisa de 80% não, meu amigo. O novo Código Florestal tirou isso. 78% dos imóveis da Amazônia não tem essa obrigatoriedade. Eu mostro vários detalhes, eu pinço um ponto por ponto. E quando eu tento puxar essa conversa, ou eu sou ignorado e tudo bem, ou pelo contrário, eu sou atacado. E quando eu confronto as pessoas pessoalmente, elas são cínicas. Elas falam, não, eu concordo com você. Aí eu saio, às vezes, de uma live e em seguida a pessoa volta a atacar a questão da moratória. E isso está acontecendo já há muito tempo. Eu tive um canal derrubado por denunciar greenwashing, por brigar pelo fim do desmatamento. E que as pessoas não entendem que os interesses econômicos ali pela Amazônia são imensos, porque o capital ele tem que expandir, ele não quer saber se daqui 10 anos vai faltar chuva no Centro-Oeste, vai ter quebra de safra, se vai ter desastre no Rio Grande do Sul. Ele quer chegar lá e tirar mogno, ele quer chegar na Amazônia e tirar IP, tirar ouro, minerar. Ele não quer saber disso. E o pior, eu já também mostrei no meu canal aqui no Política Ambiental, que existe pelo menos 28 milhões de hectares. E nessa lei da moratória ambiental, 28 milhões de hectares degradados que podem virar agricultura. E nessa lei da moratória ambiental tem todos os subsídios. A pessoa que fizer projeto vai ter isenção de imposto de renda, vai ter incentivo, vai ter isenção de ITR. Então, assim, é um projeto simples. Eu entrei num outro dia num canal com viés de esquerda radical, veio um economista marxista querer me dar lição de moral para falar que moratória é idealismo porque o arcabouço fiscal não vai permitir. Eu não estou falando de marxista adolescente que acompanha João Carvalho e a Neves, não. Eu estou falando de professor da USP, idoso, marxista das antigas, que chega e fica falando isso.
O projeto não tem nenhum ponto que não tem sustentabilidade econômica. Eu provo para a pessoa. Eu tô para fazer um vídeo pegando artigo para artigo e buscando o impacto na economia. Não vai ter impacto negativo, pelo contrário, vai gerar renda, vai gerar emprego, vai gerar incentivo à agricultura sustentável. E tá essa lenga-lenga, e tá todo mundo falando, e todo mundo batendo, e eu falo, e tudo bem, é o direito, eu acho que tem que bater, mas bate com argumento, meu amigo, porque para cada vídeo que eu faço, eu coloco 3 artigos de revista com índice de impacto acima de 25. O mínimo que você tem que tirar é um artigo da revista brasileira de Geociências lá, 2 de impacto, tá bom, não vou querer mais que isso não, mas pega um argumento que existe. E o pior de tudo, muito dessas críticas, muito dessas pancadas, elas vêm de bolhas que criam conteúdos antinegacionistas. E quando não conseguem rebater, vem atacar, fazer o ad hominem, como já foi colocado, que eu sou desequilibrado, que eu sou isso. Cara, teve um momento que eu apelei numa live, 2, mas foi com a mesma pessoa. Mas eu me retratei. Em seguida, eu fui lá e pedi desculpa. Falei, cara, como educador, eu não tenho direito de falar isso com você, de te chamar de ignorante, de falar que só fala M. Já me retratei, não faço mais. Aí pegaram esse ponto para colocar que eu sou um extremista e que, o cara, até que dá para escutar, mas o problema é que ele é extremista, e fizeram um espantalho em cima disso, né, sem lógica nenhuma. Ninguém dessa turma me conhece, ninguém sabe da minha carreira, pelo contrário, eu nunca fiz questão de me gabar, tá? Eu mostrei meu currículo uma vez numa live que eu fui rebater o negacionista lá climático, porque me perguntaram. Eu nunca cheguei aqui falando, nunca cheguei aqui dando carteirada, sabe? E não é porque eu não posso, é porque não faz sentido. O que eu tô colocando aqui é a ideia. Pouco importa o mensageiro. A gente tem que se conscientizar que a gente tá com a janela aí de 2 anos para passar esse projeto. Depois é roleta russa, meu amigo. Se o governo da Frente Ampla ganhar e essa moratória já tiver caído, porque já tem um parecer contrário lá para derrubar ela, já era, porque a moratória da soja já foi para o espaço, não vai ter outra, eles vão passar a boiada. Se esse governo de Frente Ampla perder, aí já era mesmo. A única chance que a gente tem é, nesse final desse governo que está aí, brigar, se mobilizar para gerar um fato político para a bancada que está brigando por essa moratória conseguir passar a lei. E eu vou fazer um vídeo mais pra frente, porque ainda falta esse projeto para sair na bancada de meio ambiente, em outras lá. Então a gente tem que entrar em contato com esses deputados, porque o parecer, a vantagem da direita é que eles são muito ruins. O parecer contrário do deputado é irrisível. Risível. O assessor que fez o parecer, ele não tem ideia de... Eu não sei como que ele tá lá de assessor de um parlamentar. Só que isso não importa se é risível, a questão é política, a gente tem que gerar um fato político para essa moratória passar. Então, assim, fiquem à vontade. Se você falar assim, olha, eu li o parecer, eu li o projeto, eu não entendi isso aqui, manda que eu faça um vídeo específico. Eu já tenho uma série de 7 vídeos na fila aqui, galera. Só que não é simples, um vídeo de 5 minutos aqui eu demoro 3 horas. Eu não tenho editor, eu não tenho nada. Eu tenho que ler artigo científico, eu tenho que preparar a apresentação, eu tenho que editar. Então não dá para fazer tudo de uma vez. Mas se colocar as coisas específicas, eu desafio qualquer um desses marxistas que estão aí falando que é idealismo e tal, para apontar por que essa moratória, tirando a questão do política, de correlação de forças, o que tecnicamente que essa moratória não pode ser executada, o que em termos de orçamento público ela não pode ser executada. Eu desafio alguns chegar aqui e falar, mas nós temos que gerar o fato político. A gente tem que começar a brigar por isso, porque, repetindo, a moratória da soja já era, foi pro espaço. A única chance que a gente tem é a moratória ambiental, e assim mesmo ela vai dar um respiro de 5 anos pra gente entender o que tá acontecendo.
tá ok? Não é assim também, não. Sabe? A gente tem 5 anos para reestruturar, mas a gente precisa de alguma coisa, porque se essa frente ampla é reeleita e essa moratória ambiental já caiu, já era. Se a frente ampla perde, já era. E o que nós estamos falando são de trabalhos científicos mostrando que o impacto nas chuvas, o impacto no clima, ele vai ser violentíssimo. Violentíssimo. E tem um detalhe, tá? Depois que a casa cair, que isso aqui virar um caos, que a economia despencar, o capital vai embora e deixa a gente aqui com a terra arrasada. Para eles tanto faz. Eles vão achar outro ponto para explorar mais-valia deles, para fazer a expansão do capital deles, e a gente vai ficar aqui à míngua. Então, galera, fiquem à vontade, podem criticar, podem falar, podem xingar, pode ficar à vontade. Mas, pelo menos, vejam os vídeos. Olhem lá o trabalho que está sendo feito, a briga que está sendo traçada, tá? Peço desculpa por qualquer coisa, por qualquer pessoa que se sentiu ofendida com minhas falas. Não é minha intenção. Tô buscando ser didático, tô buscando melhorar a forma do meu conteúdo, mas é simples, né? Não é simples, né? A dinâmica de sala de aula, a dinâmica acadêmica, ela é totalmente diferente da dinâmica das redes sociais, né? E isso requer um processo de adaptação, requer uma curva de aprendizado, né? E eu não atingi ainda o ápice dela. Fica meu agradecimento e vamos lutar pela moratória.